2021, eu fui condenado a 4 anos e 11 meses e fui para o semiaberto. Eu cursava História antes de ser preso. Me selecionaram dentro do semiaberto para fazer uma entrevista para ganhar uma oportunidade de participar do projeto, que o ministro Gilmar Mendes, ele que fundou, né, esse projeto. Eu fiz a entrevista, passou pouco tempo, fui selecionado e vim trabalhar aqui no gabinete dele. Já faz 2 anos e acho que 3 meses que eu trabalho aqui. Fui muito bem recebido, sou muito bem tratado. Não ganho mal, tenho 2 filhos, consigo sustentar minha família, consigo vir trabalhar. Haldiban Costa dos Santos é um dos apenados que tiveram uma segunda chance graças ao programa Começar de Novo, do Conselho Nacional de Justiça. Significa um grande crescimento como homem e principalmente no futuro, né? Eu estava incerto, né? Porque depois que você vai para o sistema, quando você sai, você não é tratado como um cidadão comum, né? Essa é a realidade, infelizmente. Então, quando você vem para cá e você ganha uma oportunidade dessa, uma oportunidade de trabalhar no gabinete, para o ministro, diretamente conversando com ele, ajudando ele, carregando as coisas dele. Então, é uma oportunidade que abre a sua mente, que você é muito valorizado, você tem sua importância depois do sistema. Haldiban voltou a estudar, conciliou emprego com curso de Direito e já sonha com uma nova oportunidade para continuar trabalhando no STF após o cumprimento da pena. Estou cursando o 4º semestre de Direito, daqui 3 anos vamos colocar que eu já tenha me formado. Então eu me vejo daqui 3 anos um advogado que saiu do sistema, pobre, da periferia, batalhador, nunca deixei de acreditar, ganhei as oportunidades e me vejo um cidadão do bem, um pai de família, e principalmente com um emprego muito bom e uma profissão maravilhosa, advogado. O programa Começar de Novo, ele foi implantado há alguns anos e efetivamente é o mais antigo do CNJ, e ele tem a finalidade de oportunizar as pessoas que se encontram privadas de liberdade um contato imediato, uma profissionalização, uma tentativa de sensibilizar os órgãos públicos para que possam integrar pessoas, ou melhor, trazer pessoas para o convívio, como uma oportunidade de elas se reencontrar nas suas atividades. Esse programa, ele tem por base sensibilizar os empresários, as indústrias, as pessoas que possam de alguma forma trazer benefícios para aquelas que se encontram segregadas. Se ela não tiver um mínimo de oportunidade, se ela não tiver um horizonte que ela possa ver e vislumbrar a possibilidade de se reintegrar, ela não vai conseguir. Qualquer prisão, por melhor que seja, não serve ao propósito de preparar as pessoas para o convívio em sociedade. Chega a ser paradoxal, preparar uma pessoa para o convívio em sociedade por meio da prisão. Então esse é o primeiro objetivo, é buscar minimizar ao máximo os danos do aprisionamento. E o segundo momento é compreender essa ideia de promover a harmônica integração do condenado à sociedade, que é o que a Lei de Execução Penal nos exige, como um desenvolvimento contínuo e permanente de oportunidades durante o cumprimento da pena. A ressocialização vem com um instrumento muito importante a realizar a dignidade humana dentro do sistema prisional. O oposto da ressocialização no sistema prisional é o ócio. Então, é sabido hoje, há diversas pesquisas de que a ausência do Estado e o ócio prisional pode ocasionar um fortalecimento de facções, né? E a ausência de Estado sempre cria-se um poder paralelo. Então, é muito importante que a ressocialização venha interpretada justamente nessa linguagem constitucional em que veda penas degradantes, penas cruéis e incentiva uma presença estatal promotora de assistência religiosa, vagas de ensino, postos de trabalho
e também presença da família. Ocorrem visitas sociais, né, periódicas, onde os familiares têm direito a ir visitar o seu ente que está preso, e o preso também tem acesso a cartas, né, com comunicação com o meio externo, que ele manda tanto para o meio externo e o meio externo envia para o penitenciário, o que estimula mais essa parte aí do vínculo, a ressocialização dele. Ele tem uma esperança maior de ter familiares esperando ele aqui fora. O CNJ vem adotando inúmeras políticas judiciárias para ampliar o acesso das pessoas privadas de liberdade aos programas de ressocialização. E um dos exemplos mais clássicos que nós temos é a Resolução 391 do próprio CNJ, que ela trata da remissão da pena através da leitura. Então, essas políticas, elas são amplas, elas estimulam a criação de projetos voltados à ressocialização dos reeducandos e das reeducandas, bem como elas embasam as atividades fiscalizadoras dos juízes de execução penal e dos grupos de monitoramento de cada tribunal que fiscaliza isso. Então, essa é uma política pública do CNJ. Além disso, o CNJ tem feito campanhas diárias de sensibilidade dos órgãos públicos, da sociedade civil de um modo geral. A exemplo do programa Começar de Novo, o projeto Lentes Literárias, que surgiu aqui na Bahia. Então, todas essas formas de levar esse conhecimento aos presídios, de uma forma geral, são ações positivas do CNJ que tentam e buscam melhor, cada vez mais, inserir o indivíduo dentro de programas que possam trazer benefícios e para que possa ser esse indivíduo ressocializado, para que ele seja preparado para ser reintegrado na sociedade. Quando a gente entra no cumprimento de pena, que a gente entra no sentido de ressocializar aquela pessoa que descumpriu uma lei anterior, a gente tem benefícios previstos, como a progressão de regime, e para que essa pessoa progrida e, consequentemente, ela consiga ser reinserida de uma forma progressiva na sociedade, até porque não faz o menor sentido você colocar uma pessoa dentro de um cárcere, privá-la de estar socialmente com outras pessoas durante 40 anos e simplesmente devolvê-la para a sociedade. É óbvio que ela não vai estar ressocializada. E qual que é o objetivo da lei? É demonstrar para aquela pessoa que, primeiro, tem outras alternativas a não ser o caminho do crime. Segundo, para que ele obtenha algum tipo de benefício, ele tem que respeitar o que está previsto em lei. A execução penal, eu acho que ela não deve ser pensada como algo que se esgota em um órgão apenas, ou só no judiciário, ou só no executivo. Eu acho que a forma como nós devemos pensar hoje o papel do judiciário é, em um momento, o órgão que articula todo o ciclo da execução penal, garantindo que ao longo desse ciclo direitos sejam garantidos, mas principalmente oportunidades sejam criadas. E também fazendo com que as suas decisões se comuniquem cada vez melhor com aquilo que deve ser feito, aquilo que se espera que seja feito nos outros órgãos. Em 2025, o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, criou o Plano Pena Justa. O programa atende a uma decisão do STF, que ao julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 347, reconheceu um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação de direitos dos presos. O STF determinou a cooperação do poder público para resolver os problemas. Dentro do sistema prisional brasileiro, há uma década, a gente tem um estado degradante e uma violação massiva, né, dos que são os direitos do preso, porque ele perde a liberdade, mas ele tem direito à assistência material, à assistência à saúde, assistência educacional, à assistência do trabalho, ele tem direito à assistência religiosa e ele tem a obrigação do Estado de, uma vez ele tendo extinta a punibilidade, ele se torna um egresso, durante um ano o Estado precisa, portanto, reabilitá-lo em um ambiente da comunidade da qual ele faz parte. O que é que a gente percebe, portanto, é que há uma integração muito grande entre as esferas públicas, uma descontinuidade muito grande dos programas, né? E a gente tem uma expectativa de que o Plano Pena Justa, que é fruto do acórdão desta DPF 347, que entrou em vigor agora,
em fevereiro deste ano e que tem um prazo de 3 anos para que todos os estados façam, junto com os municípios, um plano integrado que possa garantir uma ação que seja coordenada com governança e gestão. São mais de 300 metas a serem alcançadas pelo poder público até 2027. Além de promover melhorias na infraestrutura dos presídios, o plano busca incentivar a capacitação profissional e criar oportunidades de ressocialização para os egressos do sistema. Com pena justa, também foi anunciado o programa Emprega 347, que cria cotas de emprego nas obras do PAC para ex-detentos e condenados em regime semiaberto. A expectativa é oferecer empregos dignos e remunerados para mais de 600 mil pessoas. As pessoas, eles tiveram seus direitos suspensos, sim, por uma questão de liberdade, mas não podem ser violados os direitos fundamentais desse indivíduo. Ele tem direito ao trabalho, ao lazer, à ressocialização. Então, basicamente, nós temos buscado isso. Os contatos que nós temos feito é para que as pessoas estejam empregadas, estejam trabalhando. E eu repito, mente vazia é mente que pensa coisa ruim. Não tem a menor dúvida disso. E como eu repito, se nós mantivermos o estado inconstitucional de coisa que nós temos hoje, se os governos estaduais não observarem a situação, a criminalidade não vai diminuir, de hipótese nenhuma. A violência não vai diminuir. Muitas unidades prisionais passam longe desse ideal e acabam por oferecer pouquíssimas vagas. Há até notícias de unidades prisionais, como em São Paulo, por exemplo, que sequer apresentam esse tipo de possibilidade ao interno. Então, pouco estudo e nem trabalho. Então, sabemos que a gente está longe desse ideal. Todavia, é importante lembrar da DPF 347, em que o STF julgou o estado das unidades prisionais como um estado de coisas inconstitucional, e isso tem gerado consequências positivas. O STF determinou, portanto, que o CNJ fizesse um plano de enfrentamento a esse estado de coisas e tentando provocar todos os entes federativos a cumprir metas, gradualmente, para que todos esses serviços que estejam em falta sejam ano a ano, haja ano a ano um aumento desse número de vagas de trabalho e de estudo para que se alcance uma meta de 100%. As assistências que a lei de execução penal determina que sejam oferecidas às pessoas presas, elas precisam estar lá porque a gente precisa dar algum sentido ao tempo de prisão. Não pode, de maneira nenhuma, ser apenas um tempo de ficar preso. Como eles falam, só um tempo de tranca atrás das grades. É preciso que faça sentido. Mas todas essas assistências, elas precisam ser oferecidas com um novo sentido. A gente muda, é aquilo que eu falava, é trocar a mera punição. Você vai fazer isso porque você está sendo punido. A lógica que orienta o oferecimento dessas assistências, na minha opinião, precisa mudar. Você está tendo a oportunidade de trabalhar apesar do que você fez. Isso aqui, a sua presença aqui faz parte do seu processo de responsabilização. Ao mesmo tempo que nós te responsabilizamos e tiramos você do convívio da sociedade, nós te damos a oportunidade para, caso você queira, você possa reconstruir seu caminho, aprender uma profissão, participar de algum tipo de curso. Não há como fazer assistência a preso, a preparar egressos para sair, sem que você tenha uma equipe multidisciplinar preparada. E nós não estamos falando de segurança, nós não estamos falando de proteção, nós não estamos falando de contenção, nós não estamos falando de custódia nem vigilância, nós estamos falando de tratamento penal humanizado. E que, portanto, são assistentes sociais, são psicólogos, terapeutas ocupacionais, psiquiatras, sociólogos, médicos, de um modo geral, que seriam capazes de fazer com que aquele que não conheceu a inclusão social antes de estar dentro de um sistema prisional, ele só conheceu a inclusão penal, ele possa, na hora da saída, ter
a dignidade dele restaurada para que ele possa ter um novo caminho. Com esse pensamento, nós começamos a olhar para a população carcerária de uma determinada unidade prisional localizada em uma determinada cidade e nós pensamos que tipo de emprego, qual que é a demanda do comércio aqui, qual que é a demanda da cidade, que tipo de profissionais nós precisamos. E aí, quando nós pensamos no trabalho no sistema prisional como algo que prepara, eu deixo, por exemplo, de considerar mero artesanato a pessoas lá dentro costurando alguma coisa como oportunidade de trabalho. Isso se chama da ocupação, que é positivo, não há dúvida, mas não é um trabalho que prepare a pessoa para o retorno à sociedade. As políticas de ressocialização que estão previstas dentro da LEP, até o direcionamento que a LEP dá para tentar ressocializar aquela pessoa que foi condenada, teoricamente é perfeita, né? A gente tem no sentido de pegar aquele preso que foi condenado, que está cumprindo a pena efetivamente, inseri-lo no mercado de trabalho, promover o estudo para que ele compreenda quais são as regras do ambiente, do Estado e tudo mais. O maior problema que a gente tem hoje é a burocratização dessas aplicações, dessas medidas de ressocialização. Tem muitos empresários que não conseguem disponibilizar uma pessoa para poder fazer esse acompanhamento em razão de obter alguns benefícios estatais. Então as pessoas acabam deixando isso para lá e acaba direcionando, por exemplo, para a FUNAP. A FUNAP direciona para algumas empresas que são vinculadas, para órgãos estatais, mas o problema é a FUNAP ela tem um cadastro enorme de detentos, de pessoas que estão cumprindo pena e tem prioridade quem tem uma determinada função específica, que já tem alguma especialização, quem não tem vai para a lista comum. O preso, ao adentrar no provisório, ao adentrar no sistema prisional, é levantado até que série ele estudou, qual tipo de qualificação ele tem, e tudo isso é colocado no seu prontuário. De acordo com o que vai abrindo as vagas, ele vai sendo inserido na atividade educacional dentro do sistema prisional. Os presos são selecionados a partir de critérios objetivos. Existe uma lista de classificação, onde é analisado comportamento, antiguidade do preso e de acordo com a disponibilidade de vagas, essa lista vai sendo promovida, né, a inserção deles nas atividades tanto de ensino quanto de trabalho dentro da penitenciária. Dentro do sistema penitenciário eu tenho 3 anos e 2 meses preso e de classificado eu tenho 1 ano e 5 meses. Tem um curso de serralheiro no sistema penitenciário e tem os cursos de SENED, né? Que tem várias formações de lavanderia, auxiliar de pedreiro, eletricista. Aí a família que escolhe paga e traz, né? Aí cada curso tem a durabilidade de 180 horas, 15 dias remido, dá uma taxa de 45 dias cada livro. Tem curso de alvenaria também no sistema que oferece para os presos. Danilo aproveita todas as oportunidades para aprender. Pelo bom comportamento e por ter uma profissão, ele cumpre pena em uma ala diferenciada e passa grande parte do tempo fora da cela, trabalhando. No caso, eu tinha a profissão de chaveiro e ar-condicionado, precisa muito no sistema. Os benefícios são os mesmos que todo mundo tem na ala. O único benefício que a gente tem, que eles não têm, é que a gente trabalha o serviço externo, né? Que é o tempo todo fora das celas. Se a gente está fora da cela, melhor coisa que tem. E fora que a gente está trabalhando a mente, né? Muitas das vezes a gente fica dentro de uma cela com 12, 15, o que vai pensar? Nada. Pensa em nada. Só assiste televisão, acabou. E aqui não, a gente está trabalhando a mente e tudo, né? Não fica o tempo todo vidrado só numa coisa. No Distrito Federal, a gente conta com a Fundação de Amparo ao Trabalhador, que é vinculada à Secretaria de Justiça, que disponibiliza vagas tanto para internos que ainda estão em cumprimento de penas no regime semiaberto, como também para aqueles egressos, né? Esses internos esses egressos internos podem ocupar diversos tipos de serviços e prestando, portanto, um auxílio com seu trabalho a diversos entes do GDF, inclusive a Defensoria a gente conta com pessoas que estão em cumprimento de pena e estão vinculadas à FUNAP e prestam serviços gerais ou até mesmo um auxílio operacional para nossas unidades itinerantes. Então, foi uma forma de toda a sociedade, todos os órgãos receber essas pessoas e também oportunizar um novo caminho para elas. Nós temos a Secretaria de Educação presente em todas as unidades hoje no DF, tanto no Complexo da Papuda quanto na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, onde é ofertado o ensino regular, mas também temos outros projetos, né?
Temos o programa de Procap, que é profissionalizante, onde os presos estão aprendendo profissões como serralheiro, marceneiro, alvenaria, curso de MEI, microempreendedor individual, curso de oratória, com incentivo de que ele saia e consiga até empreender por ele mesmo, né? Sem depender de outras pessoas para contratá-los. A gente sabe do preconceito que eles sofrem ao sair e é ofertado esse tipo de curso prático para eles, né, na parte da educação, para que ele consiga se reinserir melhor na sociedade. Lembrando que não tem pena de caráter perpétuo, todos os presos vão voltar para a sociedade. O CNJ determina que a política de justiça restaurativa seja realizada por todos os tribunais, mas por um dos princípios da justiça restaurativa, essa política não poderia ser imposta aos juízes, aos promotores, ao sistema de justiça. Não poderia ser uma política como muitas outras que vem de cima para baixo e que a pessoa faz independente de concordar ou não. O nosso movimento é no sentido de sensibilizar os colegas, mostrar o que é justiça restaurativa e, principalmente, de que maneira a justiça restaurativa pode atender às necessidades de todas as pessoas de alguma forma impactadas pelo crime. A justiça restaurativa no sistema prisional resgata aquilo que deveria ser a função da pena. Discutir qual foi o dano que você causou, qual que é a sua parcela de responsabilidade, quais foram os danos que você causou para você mesmo, para a sua família, para a família da vítima e para a comunidade. E mais do que isso, o que é que eu posso fazer, mesmo enquanto preso, a partir de agora, para eu começar a construir um novo caminho. A justiça restaurativa, por meio de vários processos que nós temos, ajuda também a recuperação da autoestima, a recuperação da esperança, que lentamente ela é destruída quando a pessoa fica abandonada no sistema prisional. Então, esse conjunto de atitudes cria aquilo que eu falei. São portas, são oportunidades para que as pessoas, enquanto presas, comecem a construir uma nova história. Quando aparece essa imagem ex-presidiário, isso elimina muitas possibilidades, muitas chances, exclui a pessoa, gera preconceitos. Por mais que a sociedade diga, temos que ressocializar, temos que integrar, temos que trazê-lo para a sociedade tem mecanismos, ela não o reconhece naquela identidade dela, ela carrega uma identidade muito negativa. E isso para romper, porque aí é social, aí não é jurídico, o jurídico foi rompido, passou, cumpriu a pena, está livre, está igual. Mas do ponto de vista social, você carrega esse peso. Você carrega essa marca, né? Você carrega essa mancha, digamos assim. E aí se torna muito difícil o processo. Qualquer que tenha sido o tipo de prisão, a pessoa já passa a ser estigmatizada. Ela já passa a ser olhada diferentemente do indivíduo dos outros indivíduos que não estiveram presos. Então é preciso que nós nos conscientizemos de que sem a ressocialização, esse problema da violência ela não vai deixar de existir, ele não vai deixar de existir. A oferta de emprego às pessoas regressas do sistema prisional, a capacitação profissional de qualidade, a realização de projetos voltados à população carcerária e aos regressos, eles são modos que a sociedade civil tem de ajudar na ressocialização da pessoa privada de liberdade. A gente chama de ressocialização, muitas vezes a gente fala em reintegração social. O que está escrito na lei é a harmônica integração social da pessoa que foi condenada. Não tem como eu forçar a harmonia. Não tem. Então a sociedade precisa querer receber, precisa fazer um esforço para se despir de alguns preconceitos, mas eu tenho plena consciência de que essa exigência, primeiro, deve ser feita para quem cometeu o erro. Nós, enquanto Poder Judiciário, nós, enquanto integrantes do movimento pela justiça restaurativa, damos essa oportunidade, levamos essa oportunidade não apenas para o sistema prisional, para todas as pessoas que estão atravessando um processo criminal. Oportunidade de reconhecerem o erro e agirem no sentido de corrigir, no sentido de minimizar os danos decorrentes dos crimes que elas cometeram. E nos colocamos à disposição para criar oportunidades e estar do lado dessa pessoa, dizendo, sociedade, veja como essa pessoa é merecedora. Veja se não vale a pena dar chance para essa pessoa. Porque agora, diferente de alguém que apenas esperou o tempo passar na prisão, muitas vezes se envolvendo em outros erros, essa outra pessoa, com essa nova história, fica muito mais fácil da gente pedir o apoio da sociedade. Todo mundo se ressignifica. Você pode usar o seu passado como um passado que pode estar te condenando,
né? Um passado está te condenando, está te colocando numa situação de marginalidade, de preconceito, de discriminação, etc. Você pode refazer esse passado. A gente altera até o passado, a gente altera. A gente altera até o passado. O que já aconteceu, não muda mais. Claro que muda. Porque esse passado que você tem, o que você pode fazer com ele? Ele pode ser uma marca, uma mancha, ele pode ser um estigma, ele pode ser algo que vai te gerar um problema de identificação, de aceitação social, mas ele pode também ser um trampolim para você transformar isso em algo distinto. Então é preciso que nós tenhamos essa sensibilidade, o judiciário, o empresário, todas as pessoas que desenvolvem trabalhos têm que oportunizar essas pessoas, elas estarem nesse convívio, e essas oportunidades elas não são muito raras, muito pelo contrário. Existem já algumas indústrias que empregam pessoas, e acho que falta mais conhecimento das indústrias, da sociedade em torno disso, porque enquanto a gente não tentar fazer com que essa pessoa seja ressocializada, a violência vai permanecer, os crimes continuarão. Às vezes o preso chega no sistema penitenciário primário, na primeira passagem, e hoje a Secretaria, juntamente com a Vara de Execuções Penais, o Ministério Público, prefere que ele saia de lá com 4 ou 5 cursos profissionalizantes do que cooptado por uma facção criminosa. Então isso faz toda a diferença na sua reincidência criminal para ele buscar novos horizontes quando ele sair. A procura é grande, a gente sabe que tem algumas pessoas que não querem, né? Mas a grande maioria ela quer oportunidade. Ela quer oportunidade de melhorar, de ter acesso ao ensino, de ter acesso à educação, de ter visita. A ressocialização ela é muito importante porque ela mostra o valor do sentenciado, que ele pode ter uma segunda chance e que tem alguém que olha por ele, né? Esse projeto mostra que não são esquecidos, não são destacados da sociedade, que ele pode ter uma segunda chance e com certeza se aproveitar pode conseguir coisas grandes, igual eu tenho muita certeza que vou conseguir, só basta de mim, só basta o meu querer, o meu esforço. O sistema, se você for olhar, a maioria dos internos são pessoas que já vieram 1, 2, 3, 4 vezes. Errar é humano, agora permanecer no erro. Agora tem gente que vem, chega na rua, não tem apoio de trabalho, não tem nada, vai voltar pro crime de novo. Minha mãe, meu pai, todo mundo, sempre, desde quando estou aqui nesse local, até na rua, sempre tive apoio. Para mim é a última vez, primeira e última.